Pois é, o Conexão, já são 10 horas e 9 minutinhos. Você na Sonata Web Rádio, também Sonata Web TV. Só mandar um grande abraço pro meu amigo Ricardo lá de Taipas, a esposa Rosângela, o filho deles, o Augusto. E ele tá pedindo pra rolar um Jimi Hendrix, daqui a pouquinho a gente toca então. E ele falou pra mandar um abraço pro compadre dele que tá com ele lá, que é o Peterson Magione. Os caras estão curtindo muito a conversa com o Fagner Marques, que é consultor financeiro, tá aqui com a gente hoje. Então, Ricardo, também a esposa é a Rosângela, e o compadre dele é o Peterson Magione. O filho é peraí que eu perdi. O Augusto, isso mesmo. Obrigado, tá certo. Ele fica bravo comigo, hein? Você viu? Obrigado mesmo. Ele fica bravo comigo que eu esqueço. Então ele tá mandando um abraço pra Agradeço você. a audiência. Obrigado. Sabe que mulher é o melhor ponto eletrônico que tem, né, Paulo? Sem dúvida. É observadora, isso a gente tem que dar o braço a torcer. E pra decorar. Melhor, pra dirigir um programa de televisão, de rádio, que seja, tem que colocar uma mulher, porque não perde. A gente se perde várias vezes. Agora a mulher Sem faz dúvida. 1000 coisas ao mesmo tempo, né? O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Você vê, até que começar, você começa bem. Chega essa hora aqui, você vai mexer ali, bate no outro botão, aí bate aqui, aí vai ver o Facebook, você entra na outra página que não tem nada a ver. É comum a todos nós. Bom, voltando aqui o tema, né, Paulo? A gente deixou aí a questão no bloco anterior. E eu até brinquei um assunto aí, mas acontece muito. Um amigo de repente consegue ter sucesso, né, Fagner, com um determinado ramo de negócio. Paulo, já dizer que a Sonata aqui eu fiquei milionário, ganhei dinheiro. Mas só também que você aí, não dorme nunca, não vai. Não dorme nunca, vamos lá. Aí os caras, o Thiago tá ganhando dinheiro com esse canal de web rádio, web TV, mídia, aí vai todo mundo abrindo web rádio, web TV. E vai lá, investe todo o dinheiro que tem, toda a grana e quebra a cara. Isso é comum acontecer, Fagner? Isso é muito comum e é importante ressaltar que não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Cada pessoa tem um ramo de interesse, tem um ramo que ela consegue ficar sem dormir para aprender sobre aquele investimento. Uhum. Nesse caso, o investimento serviu para ela, que se colocou à disposição de estudar o mercado, de saber qual é a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender, como fazer. Esse tipo de cópia é muito prejudicial. Eu não posso simplesmente copiar a ideia de um conhecido, de um amigo, e descobrir, após o meu dinheiro estar todo investido lá, que eu não gosto daquele ramo. É complicado. Então isso é muito perigoso. É mais ou menos como aquela coisa de escolher a faculdade errada também, né? Sim, você passa 4, 5 anos ali e não é aquilo que você queria. Não é aquilo que você queria, você gastou dinheiro, você perdeu tempo e não vai usufruir daquele investimento que foi feito. E muitas vezes a gente escuta, principalmente a garotada, né? Mas muitas vezes pessoas de mais idade também. Mas agora eu vou fazer uma faculdade, mas eu quero uma faculdade que dê dinheiro. Quer dizer, ela não tem o cuidado de... Pois é, isso aí primeiro, né? Isso aí vem muito dos pais, e não existe faculdade que dá dinheiro. Existem advogados ricos, advogados pobres, existem economistas ricos, economistas pobres. Eu costumo até dizer que em carreira você tem que o primeiro investidor na sua carreira é você mesmo, né? Exato. Você quem tem que bancar, você que tem que dar seu suor, você que tem que trabalhar para que ela dê resultado. Exato. Não adianta querer, eu vou me formar e eu vou ter as portas abertas, né? Nesse nosso ramo, comunicação, arte, tem muito disso, né, Paulo? Vou fazer um curso X, aí eu vou sair de lá bombando, o mercado vai todo mundo querer me contratar, eu sou tal, mas mesmo você tendo um grande talento, mesmo você sendo um grande profissional, não é fácil, não tem espaço para todo mundo, por isso que por isso que eu achei interessante essa sua fala, porque eu concordo muito nisso, e a gente acaba vivendo um pouco disso também. O grande caminho é o empreendedorismo, né? É você abrir uma porta, abrir uma possibilidade. Exato. E o empreendedorismo aqui não se resume a abrir uma empresa, ter o próprio negócio. Não necessariamente. É uma atitude de vida. A pessoa pode ser empreendedora mesmo sendo empregado de uma outra empresa. Claro. E em relação a essa questão, no nosso exemplo da escolha do curso, as dificuldades elas aparecerão para todo mundo. Geralmente, quem escolhe a faculdade que dá dinheiro, na primeira dificuldade, ela sai. Uhum. Quem escolhe a faculdade
pensando em algo que quer fazer para a vida inteira, que gosta daquilo, ela ultrapassa as dificuldades. Não que o caminho dela será mais fácil, mas ela tem forças para ultrapassar a dificuldade que qualquer profissional encontra na sua trajetória. E só pra gente meio que dar uma encerrada nesse tema aí sobre carreira, vou citar um exemplo meu, pessoal. Não sei se o Paulo me autoriza a citar um pouco dele também. Com certeza. Posso falar? Então, nós somos exemplos de empreendedores que a gente não vive só do sonho, mas do projeto, né? Exato. Eu tenho um trabalho secular, onde eu tenho minha renda, né? Ao mesmo tempo eu sou investidor e trabalho e banco para que a Sonata, essa mídia, ela aconteça. Então, é o que me realiza pessoalmente, mesmo que isso não seja a minha principal fonte de renda, né? Paulo Gruck, por exemplo, tem uma banda de rock. Sabia disso? Ele tem uma banda de rock. Ele é biólogo, ele é professor de biologia, ele tem várias funções, mas e ele é locutor. E ele está aqui, é comunicador também. Onde é que você se realiza, Paulo? Acho que em tudo, né? Em tudo. Então, todas as atividades assim eu justamente. não me sinto mal. Por exemplo, de manhã tá com a meninada ensinando violão. Né? E assim por diante. Domingo ir lá tocar e vir aqui também. O maior prazer do mundo. Então. E com a biologia, com certeza. Apesar de não ser uma carreira muito bem remunerada, principalmente aí no estado, né? Mas eu acho que o prazer é muito grande. Exato. Agora, o que você recomendaria, por exemplo, no nosso caso? Então, temos os nossos sonhos, nós investimos nele, assim, por alto. Não só no caso da gente, mas no modo geral. Por exemplo, tem muito empreendedor que não consegue ter retorno, não consegue fazer com que as coisas alavanquem. O próprio tem empreendedores que alavancam e logo caem. Existe uma receita de bolo, só para resumir sobre isso aí? Existe uma receita? Tem que ser desse jeito. Receita de bolo é muito difícil e eu sempre ponho um pé atrás quando eu escuto alguma dessas receitas. O caminho é saber qual é o motivo, o porquê decidiu empreender. É importante pensar o quanto essa escolha é sua. É muito comum tomarmos decisões baseadas em pressões. Pressão dos pais, dos tios, dos primos, do vizinho. Hoje empreender virou meio que uma modinha. A moda das startups. Tal. Exato. As pessoas que estão nesse ramo, nesse estilo de vida por moda, geralmente são as que mais quebram a cara. Exatamente. Saber o porquê está fazendo isso te permite resistir nas dificuldades. Perfeito. E agora vamos falar. E casamento, meu amigo? Tem gente que conhece a pessoa hoje. Hoje é dia de Santo Antônio, daqui a 12. Tem gente aí rezando pra Santo Antônio pra achar uma agenda. Você sabe qual que é a simpatia lá, já que você tocou no. Eu não lembro, né? Dizem que tem que dar você põe um pão. Uma merendinha lá pro santo, né? Aí já é revoltada, calma. Ela não quer aparecer, vou acabar mostrando pra ela. Vai ter que falar. Quando tá revoltada, amarra o santo e põe. Já vi alguém fazer. Pelo menos passar simpatia pras meninas que estão aqui. Mas a gente brincando, mas a coisa é certa. Tem gente que quer casar e é um sonho de consumo. Toda mulher quer casar. Né? Acho que toda mulher tem esse sonho na vida. Algumas realizam, outras continuam com esse sonho, outras não. Mas o fato é que depois que você casa, depois você passa a conviver com outra pessoa, que às vezes tem outra cultura, outra cabeça, e aí você cai no problema bolso, porque você tem que bancar uma casa, tem que bancar contas, tem que bancar, enfim, inúmeras, e aí depois vem os filhos, tem que bancar um monte de coisa. E aí o casal entra num verdadeiro colapso, onde tudo começa no bolso e vai, obviamente, pro lado sentimental. Exato. Existe também receita para isso? O ideal é que as pessoas se conheçam. Planejamento, por exemplo? Planejamento é importante. Entender o sonho do casal, entender qual é o sonho da mulher, qual é o sonho do homem e qual é o sonho dos dois em comum. Conhecimento é fundamental. Infelizmente, o assunto dinheiro ainda é um tabu. E talvez a melhor maneira de introduzir esse assunto é realmente pensar no futuro o que o casal quer realizar. Existem alguns ditados populares do famoso quem casa quer casa. Nem sempre é o melhor momento para o casal.
Não é porque o seu vizinho casou e comprou um apartamento que você deve fazer o mesmo. Não é porque a sua prima fez uma festa para 200 pessoas que você deve fazer o mesmo. É outra coisa, essa festa do casamento também, né? Hora complicada, né? Tudo é possível. É possível realizar a festa, é possível comprar o apartamento, cada um respeitando o seu momento. O casal tem que se conhecer ao ponto de resistir às pressões externas para conseguir realizar as suas conquistas, que são conquistas, no seu momento, sem prejuízo de outras fases da vida. Então, e como é que separa o lado financeiro, né, daquele lado pessoal, aquele lado sentimental? Por exemplo, eu tenho uma paixão, gosto muito de determinado hobby, só que isso é caro e eu não consigo viver sem isso. Daí a mulher não gosta disso e ela começa a cobrar e começa a se sentir preterida e começa a entrar num colapso por conta dessa questão, por exemplo, de um hobby, uma coisa sentimental. Como é que dá para equilibrar uma coisa com a outra? Aí entra na questão da individualidade de cada um. Nunca é saudável que um seja totalmente submisso ao outro, pois essa pressão, a pessoa não aguentará essa pressão por muito tempo. E o casal precisa estabelecer prioridades. Talvez nesse exemplo que você deu, a briga se dê porque a mulher pense que aquele dinheiro do hobby do marido poderia ser usado naquele momento para fazer uma outra coisa. Então, estabelecer prioridades é fundamental. O casal pode decidir que um ano vai ficar sem sair no fim de semana porque eles querem fazer uma grande viagem no ano que vem. Aquele sacrifício, aquela limitação da saída que era comum, passa a fazer sentido na medida que existe uma recompensa que é factível para os dois. No caso que você citou, possivelmente não há conversa, então a mulher se sente muito prejudicada com o marido gastando um dinheiro num hobby que ela não usufrui e não vê nenhum resultado nisso. Já viu ter que desistir do iate. Aí já era, tá vendo? Imagina, já era. Mas eu achei legal... Perdão, eu esqueci o nome dela. Falou que vai para a Renata. A Renata tá nos nossos bastidores. Aqui. Posso mostrar só uma piscadinha em você? Não, olha, vou dar uma piscadinha nela aqui. Olha ela ali, olha ela ali. Ela é responsável aí pela saúde financeira sentimental do nosso querido Fagner. Aí, dá um tchau. Aí, ela é a Renata? Renata. Diga aí, Paulo, o que você acha? Então, ela tinha citado agora há pouco, a gente conversando fora do ar aqui, enquanto rolava o comercial, fazer uma comparação sobre aquela coisa da dieta com sim, é uma comparação que faz sentido, porque em relação a finanças é muito comum sairmos de um extremo e partirmos para o outro. Muito também por conta do mito de que cuidar das finanças é o corte excessivo de gastos. A pessoa se propõe a esse sacrifício, mas ela não aguenta por muito tempo. Quando a vontade fica muito reprimida, ela volta ao descontrole inicial, que a fez tomar atitude radical, e na maioria das vezes ultrapassa o hábito que tinha, causando um prejuízo ainda maior. Então, a educação financeira, ela preza o equilíbrio, qualidade de vida, construção de patrimônio, se esse for o objetivo, qualidade de vida e prosperidade em todas as áreas. Você falou uma palavra bem interessante, prosperidade, porque às vezes a pessoa é muito rica, né, tem muito dinheiro, mas ela vive sempre endividada, vive sempre com... ela não está nunca em paz, né, não consegue desfrutar da riqueza que ela própria produz, né? Eu acho que realmente o segredo, até a gente sempre comenta aqui quando a gente está trocando ideia, é o equilíbrio, né? Exato. Tudo na vida parte desse princípio aí, né? E fazendo paralelo com a dieta, que eu acabei não falando, imagina que você é fã do famoso chocolate depois do almoço. Você decide cortar esse chocolate de uma hora para outra. Então. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai comer a caixa inteira de chocolate. Ataca de uma vez só. O proibido, quando ele ataca, é terrível. Né? Terrível. No meu caso, foi o que a gente estava falando mais cedo aqui, que nós conversávamos aqui, o famoso cafezinho depois do almoço. Começou a me fazer mal, né? Até hoje eu evito. Mas para mim chegar nesse equilíbrio que o Fagner está falando aqui, para tomar, diminuir, né, a grande quantidade de café que eu tomava por dia, precisou uma disciplina muito grande. Nesse ponto, o papel do consultor financeiro ele é importante,
porque ele é um agente que vê a situação de fora. Ele não está envolvido emocionalmente. E a nossa relação com o dinheiro ela é muito mais emocional do que nós pensamos. É verdade. A gente compra pela vontade, né? Aquela coisa do momento. Exato. E os vendedores sabem tão bem disso. Exato, eles são treinados para isso. Nogueiramarques.com.br, você quer uma consultoria com esse nosso amigo aí. Pelo visto, ele tem bastante assunto aí, né? A gente vai ter mais um bloco musical, vai voltar a falar, mas realmente dá pra se... A gente pensa que o assunto ele se limita, mas ele é muito vasto, porque ele envolve todos os setores de nossa vida, né? Então, eu acho que todo mundo precisa de uma consultoria. Eu acho que é igual o médico, todo mundo precisa ir no médico. O médico, você se considera o médico do bolso? Podemos dizer que eu ajudo as pessoas a encontrar tranquilidade para lidar com as situações do bolso. Legal. Acho que eu Por aí. achei que Aí, então tá. Pode tocar, Paulo, a música aí, que a gente volta daqui a pouco. Falando mais aí. Tá bom, então. Você que conduz, né? O papo tá muito eu tô bacana. Aqui, eu digo que eu só venho aqui como intruso, né? Tá eu bom. coloquei minha câmera meio no meio aqui. Hoje o Rodrigão vem daqui a pouco? Daqui a pouco o Rodrigo Magalhães tem pergunta lá do Vale do Paraíba, que o Rodrigo Magalhães está investindo também, ele é um investidor, ele é um empreendedor também, como nós somos. E tenho certeza que ele tem uma pergunta bem bacana aí daqui a pouco pra você. Tá certo. Então pro Ricardo, pra esposa, a Rosângela, né? Pro Augusto. Agora eu lembrei. Agora esqueci o nome do compadre, ele vai querer me matar, mas já falei. Washington não, né? Não sabe de nada, inocente. Então pra vocês, pra galera lá, meus amigos lá de Taipas, na Zona Norte, né? Lá no extremo norte, nós estamos aqui na Zona Norte também. Quase oeste já. Quase oeste. Então a gente toca o Jimi Hendrix com Fox Lady. São 10 horas 26 minutos. Sonato Web Rádio, aqui você ouve, aqui você sente.